Boa noite, Bolson, boa noite, Rafael Beltrame. Estamos ao aguardo do presidente Clemente, da BANF, e também do tenente Monteiro, que está na estrada, acabou de nos comunicar que está em deslocamento para sua residência. Então, estamos aqui, mais uma vez, na nossa live do programa Painel ACS JAR, nosso terceiro programa. Não foi possível ir ao ar na quarta-feira, em virtude da reunião com o comandante-geral, que inclusive é a pauta do programa de hoje. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os nossos apoiadores, que têm nos dado um apoio significativo, tanto institucional como também um aporte. Antes de chamar o presidente Bolson, gostaria de fazer um esclarecimento. Nós temos recebido nos últimos dias algumas solicitações referente à ação em face do Banrisul. Esta ação seria para protelar 3 a 4 parcelas de empréstimos consignados. O que acontece? Quando foi feito o Estatuto da Associação de Cabos Soldados alguns anos atrás, não foi feita a previsão de possibilidade de ação coletiva, o que nos inviabiliza hoje de impetrar qualquer tipo de ação coletiva contra o Estado. Então, dito isso, informo que já está sendo feito um estudo para que seja feito algumas emendas no nosso estatuto, acrescentado outros artigos, a fim de melhorar o nosso atendimento ao público, principalmente aos nossos associados, né? Então, a gente já tem algum tempo realizando, né, este estudo. Exige uma assembleia onde tenha um grande número de sócios para que a gente possa aprovar essa mudança, que acredito eu que seja feita até o final do ano, né? Em virtude de ser um estudo mais aprofundado e delicado, a gente está tomando as devidas providências e precauções para que a gente consiga deixar o estatuto a contento e principalmente para que a gente tenha a previsão legal de ações coletivas. Feito esse esclarecimento, gostaria de chamar o presidente Bolson. Bolson é presidente da Federação das Entidades Independentes do Estado do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Bolson. Faça a tua apresentação. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar presente aqui nessa live, né? Para mim é uma novidade estar trabalhando desse formato, a gente não é acostumado, né? Mas essa pandemia aí nos obriga a nos melhorar e qualificar para trabalhar nessa forma. Eu sou de Ijuí, então vou me apresentar primeiro, né? Sou de Ijuí, sou atual presidente da Associação dos Praças da Brigada Militar de Ijuí. E também sou presidente da Federação das Entidades Independentes dos Servidores Militares Estaduais de nível médio da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Essa entidade, então, foi criada, né, eu vou fazer um breve histórico dessa entidade, foi criada em setembro de 2009, com a finalidade de unir as associações independentes e do interior do Estado, para fazer uma representação da classe brigadiana um pouco melhor. Então, essa entidade, a FERPM, vem através do presidente, né, de fazer uma representação de classe dos anseios dos policiais militares do interior do Estado. Hoje nós estamos contando com 13 entidades federadas. Essas entidades são distribuídas em todo o Estado, né? Temos aí em Pelotas hoje, né, que faz parte do nosso quadro societário aí também, Torres, Jaguarão, né, São Gabriel, Rio Grande, Santa Rosa, Santo Ângelo, Sapiranga, Cruz Alta, Gravataí e Sapucaí. Então, nesses municípios aí, nós temos entidades aí que fazem parte da federação. Eu fui empossado como presidente da federação em 2016, mas a federação ela funciona da seguinte forma. Ela é representada por uma entidade, né, o presidente dessa entidade representa a federação e os demais são diretores juntamente. Então, como nós fomos eleitos
em 2014, né? A Associação de Ijuí foi eleita presidente da federação em 2014, e eu fui eleito posterior presidente de Ijuí, então por isso que fui empossado presidente da federação. Essa live de hoje, né, tem a finalidade aí de nós falar um pouquinho sobre o plano de carreira, principalmente sobre a reunião que você, né, Romero, participou lá representando a federação. Então, acho que você pode falar um pouquinho mais dessa reunião que aconteceu, né? E nós vamos fazer um bate-papo, acho, né? Não sei como é que você pensou em fazer, mas acho que seria mais esse ideal aí, né? Mas falando um pouquinho sobre o plano de carreira. Então, nós estamos aí na luta, né? Desde 2013, né? Nessa entidade, né? E tentando, na busca de melhorias no plano de carreira. Então, em 2014, aí, inclusive, foi feito várias assembleias em todo o estado, aí, né? Nós participamos junto em diversas aí, na busca do melhor plano de carreira. Aí, no decorrer do andamento das coisas, o negócio não desenrolou no final, né? Então, era um anseio, estava todo mundo na expectativa, como estamos agora, né? E a expectativa é isso, né? Então, a esperança que tudo aconteça, né? Eu me lembro que naquele período que nós estávamos à frente ali da negociação, junto com o Santelano, o Lucas, que era presidente da Banf na época, né? Daí tinha o pessoal da UFERJ junto, aí, que era o Pôncio, tava o Bira junto, participando pela Verdes ali, né? Foi um trabalho muito bom, eu aprendi muita coisa nesse trabalho, nessas correrias, nós fazíamos reuniões semanais, inclusive, em Porto Alegre, foi bastante desgastante, mas eu aprendi muita coisa. Mas como eu disse antes, né, por desencargo, algumas divergências aí, não aconteceu no momento. E assim, espero que agora flua, né, pelo que a gente está vendo, o comando geral aí sinalizou que com bons olhos, né, que quer essa mudança, então vamos ver o que vai acontecer aí para frente. Bom, obrigado, Bolson, pela apresentação, pela explanação, né, em relação ao trabalho da FERPM, o trabalho que tu desempenha já de longa data. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que a gente está com bastante demanda de perguntas, né? A gente vai tentar responder dentro do possível todas. Primeiramente, eu vou falar sobre a minha percepção da reunião, né? Foi da melhor impossível, digamos assim, né? Falando mais popularmente. Todos presentes estão otimistas, né? Com o empenho do Comando Geral na mudança da nossa carreira, né? Que urge, né? Já passou muitos anos, né? Essa desvalorização do efetivo, e agora com a reforma do governo, onde o posto de soldado foi dividido em 3 níveis, né? Para ainda rachar mais a Brigada Militar. Então, é necessário uma mudança, necessário um reconhecimento, principalmente que a gente tem um plano de carreira digno, né? A gente tem uma valorização. Então, com certeza, há um interesse do comando, dito pelos mais antigos, né? Eu ainda sou um recruta nessa luta, mas dito pelos mais antigos que há muito tempo não se viu empenho, né, do comando da Brigada Militar em fazer essa mudança, que hoje é notório. O comandante-geral e sua equipe todos estão debruçados sobre o projeto do plano de carreira, fazendo os estudos técnicos, viabilizando os impactos financeiros junto à Cefaz e por aí vai. Antes da gente dar prosseguimento, passar a palavra ao Rafael Beltrame, nosso vice-presidente aqui da Associação de Cabos Soldados, para quem não conhece, para que ele se apresente também, a gente dê início ao nosso bate-papo aqui. Tu tá sem áudio, Beltrame. Parou o áudio.
Segue aí, Romildo. Dá o tempo do Beltrame arrumar ali Perfeito. o microfone dele. Nós estamos, então, como falei no início, à espera do Clemente, presidente da Banff, que vai participar também, e do Tenente Monteiro. Mas voltando, então, a falar sobre a questão da reunião. Né? A reunião foi muito boa, foi produtiva. Falando claramente, eu senti firmeza no comando da brigada, no comandante-geral e na sua equipe. Todos estão empenhados em fazer se tornar fático, né? Se tornar realidade o plano de carreira. Então, essa é a percepção que eu e o Monteiro tivemos, que conseguimos conversar mais aprofundadamente depois da reunião, é unânime. Há, sim, interesse do Comando Geral em promover essa mudança, e é uma mudança necessária e urgente. Nós tivemos muitos desgastes nos últimos anos, e principalmente com as perdas, né, dos nossos direitos, e principalmente essa divisão do soldado em níveis, que ficou muito, muito negativo para todos nós. Tá em QAP, Beltrame? Está sem áudio. Beltrame, se quiser tirar o microfone e falar sem o teu fone de ouvido, tenta. Mas... Agora sim. Agora sim. Tá perfeito. Vamos ver. Acho que é o problema... Não, ainda não estamos ouvindo. Desconectou ali. Não estamos ouvindo, está sem som ainda. Bom. Então, Bolson, vamos ficar aqui no bate-papo enquanto o Beltrame ajusta o equipamento dele lá. Tem vários colegas empenhados, né, na melhoria da nossa carreira, já de longa data. Ainda hoje acompanhava ali o debate pelo Grupo Bravo, né? Um abraço aqui a todos os componentes do Grupo Bravo. São colegas que estão já há alguns anos, né, empenhados nessa luta, empenhados na busca e na conquista do sonho de ter uma carreira digna. Algumas pessoas às vezes criticam, né, sem tomar conhecimento a fundo do que é o trabalho, né, principalmente do pessoal que já está mais à frente, há mais tempo nessa empreitada, né. Por exemplo, gastar seu tempo, seu dinheiro numa causa que é de todos, mas nem todos reconhecem este empenho. Tu já está bem mais tempo do que eu entrei, digamos assim, em 2016, comecei a participar das reuniões na busca de uma melhoria, né? Até então era só um pequeno esboço do que poderia ser, depois construiu o projeto Plano de Carreira do Grupo Bravo, depois se visitou várias câmaras de vereadores, inclusive aqui em Pelotas a gente teve moção de apoio, outras tantas cidades, Torres, enfim, quase todas as cidades do estado receberam uma comitiva do Grupo Bravo e fizeram moção de apoio ao plano. E, infelizmente, não deu sequência. Foi entregue na época, o governador José Sartori, que por motivos que a gente não tem total conhecimento, ele simplesmente optou por não dar prosseguimento na implantação do plano de carreira. No primeiro ano de governo do Eduardo Leite, também foi entregue para ele uma cópia, né? E depois já mudou todo o cenário. A Banff apresentou um projeto de modernização da carreira, que também é o que está hoje nas mãos do Comando Geral, que para nós também é muito satisfatório, né? Então, eu acredito que a gente está no caminho certo, né? Aí tem a voz da experiência aí do Bolson, que pode nos contribuir muito com isso. Beltrame, está nos ouvindo agora? Não estamos te ouvindo. Acho que é melhor tu tirar o fone. Mas então, Bolson, o que
Nessa proposta, né, apresentada pelo Comando Geral, que, diga-se de passagem, foi subsidiada, essa proposta é subsidiada pelo Plano de Modernização, projeto da Banff, né? O que tu tens a nos comentar em relação a isso? O que é importante destacar nesse projeto? Bom, assim, Romeu, como você enfatizou aí, né, não é fácil, né, isso é uma proposta difícil de fazer, né, o plano de carreira envolve muita gente, né, a gente trabalha com vidas, né, isso envolve a vida de toda a classe brigadiana, e não só dos policiais em si, também das suas famílias, né, porque quer queira, quer não, influencia também na parte remuneratória. O que eu vejo, assim, contentar a todos é impossível. Eu também participo do Grupo Bravo aí, eu vejo outros grupos que eu participo em todo o estado, né? E há muita divergência, né? Cada um tem um pensamento diferente, né? E cada um pensa na sua, como parte do seu estar agora e daqui para frente. Por exemplo, o soldado mais novo pensa como vai ser toda a sua carreira, o mais antigo, que está com 10, 15, 20 anos, como vai ser logo na frente, né? E o sargento a mesma coisa, ele também quer chegar a tenente, ele quer ter uma progressão, e o tenente é a mesma coisa. Então, contentar a todas as classes é praticamente impossível, né? Alguma coisa sempre vai acontecer que vai ficar a descontento de alguém. Mas assim, a gente, né, como desde 2014 estou vendo aí, estou, né, na frente aí das entidades, junto com o restante dos colegas aí da Banff, da SSTBM, mas a gente vê assim, ó, que é muito fácil também de ter uma coisa, um plano de carreira que ande, né? Basta ter a vontade, tanto do comando geral quanto do governante, que hoje seria a Assembleia que faria essa nova adequação das legislações. Hoje nós podemos ter uma percepção assim, tá muito enfático aí, o que está na mídia, que o pessoal está comentando, né, da ZOF ter feito uma notícia aí que não contempla, né, os praças chegarem a capitão. Isso eu tenho enfrentado, né, isso nós temos enfrentado há muito tempo, né, e quando nós fizemos esse documento que foi entregue agora nessa reunião que você entregou lá, falava sobre a proposta de ter o capitão administrativo, por exemplo, né, vamos começar de cima para baixo. E eu vejo que muitos dizem, que nós vamos continuar martelando nessa tecla, nós não vamos ir para frente, não vai, né, evoluir. Mas, assim, se nós não fazer esse debate, fazer a proposta, né, buscar essa melhoria para esta categoria, que também é dos tenentes, né, e pensando que eu, como soldado, você, Beltrame, você, Thiago, também como soldado, e os demais que estão aqui participando, que também vão querer alcançar lá na frente. A gente sabe que nem todos vão sair, por exemplo, nem todos vão sair tenente, nem todos vão sair capitão, né? Mas para aqueles que tiverem o desempenho, que tiverem né, o anseio de buscar essa estrela, né? Ou a divisa, como, né, a divisa de sargento, ou a estrela de tenente ou de capitão, vai ter que correr atrás. Isso a gente sabe. Né? De graça a gente não quer nada. Eu sempre disse isso. A gente, para todos os comandantes gerais que eu fui em reuniões, e para todos os deputados, ou até mesmo de outras secretarias que eu tive conversando, a gente sempre disse que a gente quer qualificação. Eu vejo que de nada adianta nós sermos promovidos a terceiro, segundo, primeiro, sargento, ou tenente, ou capitão, se nós não tivermos uma captação adequada para desempenhar essa função. Né? O que eu penso? Analisando, comparando com as entidades, né, até mesmo a Secretaria de Segurança, aí, vamos falar da Polícia Civil, ou SUSEP, né, a ascensão é conforme a qualificação. Então, se você se qualifica, se prepara, você terá a sua ascensão dentro, conforme o tempo e a sua qualificação. E eu acho que nada mais justo, a Brigada hoje, né, já passou do tempo de ter essa ascensão pela qualificação, né, e pelo desempenho do policial, e também pelo tempo de serviço. Quer queira, quer não, a qualificação também conta com o tempo. Né? Quanto mais a gente trabalha
vamos falar do policiamento, mais a gente aprende, mais a gente vai saber desempenhar essa função e prestar um policiamento devido aí como a sociedade gaúcha merece. Mas, assim, a gente vê muitos debates aí, né, muitos embates, né, vamos falar aí, por exemplo, do CTSP, né, agora vamos baixar um pouquinho aí para a graduação ou para o CBA, vamos para o CBA, então. Muitos aí dizem que não pode haver concursos internos. Tem duas situações. Não havendo concurso interno, a gente vai ter que ter uma forma de haver essa ascensão por tempo, por antiguidade, né? Mas tem que ter uma diferenciação, porque não existe vaga para todo mundo ser tenente. Isso todo mundo tem que saber, tem que, né, ficar bem claro isso. Né? E para sargento a mesma coisa. Então nós temos que nos qualificar, temos que nos preparar para ter e pensar uma forma dessa ascensão acontecer. Bom, se não queremos mais CBA, o concurso interno, né, CBA ou CTSP, de que forma nós vamos fazer essa ascensão? Foi ali proposto ali, né, pela forma do tempo de serviço, pela forma né, do critério de avaliação em mérito, ou mais algumas outras situações. Isso tudo ainda, eu vejo que daqui para frente vai acontecer. Né? Esse diálogo vai acontecer e essa proposta está bem andada, eu acho. Agora, uma forma assim que o comando também entendeu, e o melhor plausível que ficou foi que ele mesmo disse que não irá soldados para a reserva. Porque hoje, depois que nós perdemos a promoção na reserva, né, ficou muito ruim isso. Eu estou hoje, né, com 18 anos de serviço, né, completando aí 18 anos de brigada, e ainda sou soldado, né, não consegui passar no CTSP, mas não tenho perspectiva aí na frente, porque ainda tem muitos terceiros e, né, minha atividade ainda está aquém aí de chegar tão próximo. Então, se não acontecer um curso, uma qualificação ou uma forma de ascensão, da turma de 2003, por exemplo, para baixo, 2003, 2000, 98, e até 97, né, de quem entrou de agosto de 97 em diante, pode acontecer logo aí na frente, aí, ano que vem, ou daqui a 2, 3, 4 anos, aí temos soldado indo para a reserva. E isso nós não podemos deixar acontecer, né? E como o comando também entendeu que isso não pode acontecer, então agora é a oportunidade de nós correr junto e mudar isso. Não sei qual que era, agora se o Beltrano consegue voltar aí para participar junto da conversa. Acho que tu vai ter que tirar o fone, Beltrano. Acho que ainda não, né? Acho que tu vai ter que ficar sem o fone de ouvido, direto. Não. Bom, uma pena estar com problema de equipamento ali. Bolson, o que eu posso te dizer assim, em relação à questão da ascensão funcional? É importantíssimo, né, que nós tenhamos uma ascensão funcional sequencial, né, respeitando os intertícios. E aproveitando aqui, antes que eu esqueça, o comandante-geral teve uma fala que eu achei muito oportuna, né, onde ele falou que soldado não pode ir para a reserva soldado. Então, eu achei muito interessante isso, e, de certa forma, ele falou com firmeza, né, essa frase em tom de firmeza, de que o soldado não pode ir para a reserva como soldado. E como tu bem falou, isso está na iminência de ocorrer se nada for feito. Então, essa mudança ela é necessária. Eu acredito, né, aqui estou sendo otimista, de que 2021 tende a ser aprovado o plano de carreira. Estamos falando do plano das ideias de forma otimista, né? Por que eu tenho esse pensamento? Porque a partir de 2022 já estará previsto o ingresso na Brigada Militar ou nível superior, seja o curso de qualquer área, né? E nesse interim tende-se a aumentar a idade limite de 25 para 29 anos, para que o candidato tenha a possibilidade de ter a formação de nível superior. Na última turma
na última turma de CBFPM, né, de novos soldados, não recordo agora exatamente os números, mas é em torno de 90% dos soldados, né, que incluíram na Brigada Militar, já possuem curso superior. Então, isso é uma realidade, né? E a gente sabe que quanto mais qualificado for o policial, melhor é a prestação de serviço. Eu, como sou oriundo da docência dentro da Brigada Militar, eu vejo a importância da qualificação. Quando o profissional ele é qualificado, com certeza ele presta um serviço de melhor excelência. Então, se a gente conseguir aprovar logo o plano, né, que a gente precisa em torno de 32 votos favoráveis na Assembleia Legislativa, e pelo que se encaminha, eu acredito que logo vai chegar na Assembleia Legislativa o projeto. Pelo comando, ele vai apresentar reuniões sequenciais para que sejam deliberados, né? As demandas que a gente vai recebendo, a gente vai informando ao comando através da FERPM, né? Através da BANF e a SSTBM. Então, a tendência de que a em curto prazo de tempo, se tenha já algo formado, né? Um projeto formado para que seja dado o devido andamento. O major da PM1 lá fez uma excelente explanação sobre as necessidades de mudanças e atualizações legislativas, né, para que a gente possa ter garantia, segurança jurídica para dar prosseguimento no projeto. Chegou o Clemente aí. Boa noite, Clemente. Boa noite, Thiago. Boa noite aí ao Alan, boa noite a quem nos assiste aí da live. Satisfação aí poder estar com os amigos. Estava dando também uma entrevista via internet para uma rádio local aqui em Uruguaiana, por isso que eu me atrasei um pouco. Imagino, eu sei que as tuas demandas aí também são corridas, né? Assim como os demais também. Já te agradeço de antemão aí pela dispensar teu tempo aí nos contribuir conosco aqui. Embora tu não tenha participado da reunião, mas tu é um cara que está por dentro de tudo. Logo em seguida da reunião, tu fez um áudio, né, explicando o que tinha sido conversado na reunião. Talvez até melhor se estivesse presente lá, porque tu falou exatamente o que aconteceu durante a reunião. Então, vou deixar, a maioria te conhece, mas eu vou deixar tu te apresentar aí, né, para a gente começar o bate-papo aí. Bem, colegas e os demais que nos assistem, meu nome é José Clemente da Silva Correia, eu sou policial militar reformado, sou da turma de 1990, sou natural aqui de Uruguaiana, estou em Uruguaiana, inclusive hoje presido a BANF a nível estadual. Minha graduação superior é em gestão pública, sou vereador há 3 mandatos aqui em Uruguaiana e também estamos sempre à frente aí dos nossos trabalhos buscando as melhorias. Agora, de forma muito mais efusiva e na melhor condição por termos aí a administração estadual da nossa entidade. Obviamente que estamos sempre buscando os colegas aí, sempre que possível, para que também possa contribuir nesse trabalho. Beltrame, conseguiu retornar? Oi? Ele vai tentar um outro. O Rafael Beltrame estava com um problema no dispositivo dele lá. Bom, eu estava conversando com o Bolson aqui, né, Clemente, sobre aquilo que o compromisso que o comandante-geral tem firmado, né, em relação à ação do projeto. Disse antes de tu chegar. Na verdade, o projeto que está hoje no comando subsidiou-se, né, no projeto de modernização apresentado por vocês, né? Então, tu tem mais propriedade ainda para falar sobre isso, porque vocês têm vivenciado este projeto que está em pauta agora. Então, queria te perguntar, em relação
a inclusão nível superior. Isso já se bateu o martelo em relação a isso, né? O comando geral é favorável também, né? E também falar sobre a questão do aumento da idade também, para que o candidato tenha a possibilidade de concluir o curso superior, para quem não tenha, e possa fazer a prova até 29 anos. Isso já é uma pauta para 2022, correto? Bem, Romeu, eu quero também informar e esclarecer que a minha ausência na última reunião cedeu porque eu estou cumprindo aqui no Goiânia o protocolo do Covid 2019. Covid-19. Eu tive há 4 dias atrás aí uma dor de garganta, uma febre, e registro que eu retirei as amígdalas há algum tempo aí, alguns anos atrás, e tenho, em alguns momentos, esses sintomas aí que não foi de agora. Acontece comigo e eu vou me medicar para a garganta. Tem até um medicamento que sempre me dão, que é uma injeção, de nome Feldene, que melhora. Mas, enfim, eu fui lá na terça pela manhã, procurei o hospital aqui e a médica me informou que teria que fazer o protocolo do Covid. Enfim, me deu um remédio lá para febre e depois fez um raio-x, coletou secreção para fazer o exame do Covid. E ao final de tudo isso, quando eu saí de lá meio-dia, quase, já estava quase sem febre, medicado para a garganta para vir para casa, mas com a restrição de aguardar em casa 6 dias, que é o prazo que o exame retorna, para dizer se tem alguma relação com a pandemia, e também, se for alguma coisa com isso, eu já teria estar cumprindo o protocolo de 14 dias no afastamento social aqui na minha casa. Então, eu estou cumprindo uma determinação médica, né? Não tenho nenhuma informação concreta que eu teria relação ou não com o vírus atual, mas é uma orientação e a prescrição é que eu ficasse em casa. Esse foi o motivo de eu não ter ido na reunião lá em Porto Alegre, até mesmo seria de minha irresponsabilidade eu ir lá, e se eu pudesse estar contaminado com isso, poderia estar causando um grande problema. Então, mas eu acompanho, e o nosso vice-presidente Jairo, acompanhado também pelo Cruel, que é um colega que é membro do Conselho Deliberativo da ABANF, como tu viu lá, estavam presentes lá, junto com os representantes da SSTBM, da UFERGS e os senhores que lá estavam. Eu converso com o Comando Geral em algumas oportunidades, ou sempre que eu tenho alguma dúvida, e cada vez que a gente se reúne para falar disso, do projeto encaminhado por nós, que foi um estudo elaborado, um esqueleto, Romeu, que eu sempre tive, né, e vi a possibilidade de que a gente conseguisse reestruturar, modernizar a carreira naqueles termos. Depois daquilo conversado, principalmente com a SSTBM no primeiro momento, eu fiz um trabalho junto aos diretores na capital, e nós contratamos, então, um especialista, que é o professor Romeu Karnikovski, que é doutor, uma tese de polícias militares, para que pudesse fazer a parte jurídica e técnica e fundamentasse tudo aquilo que a gente queria. Ao longo da construção do projeto, nós participamos com ele, mostrando o que era alguma coisa aqui, outra ali, que a gente queria. Então, se finalizou aquele estudo, que tem 600 páginas o nosso estudo, fundamentado, ilustrado com gráficos, demonstrando desde a história, historiando todo o processo da Polícia Militar e também da Polícia Militar Gaúcha, que é a Brigada Militar, para poder chegar no momento como chegamos agora. A proposta nós apresentamos em uma assembleia na ABANF, uma assembleia geral, convidamos, os senhores também estavam por lá, mostramos no primeiro momento, encaminhamos ao comando da brigada para que tomasse conhecimento, e lá estava também para fazer justiça no dia da apresentação na grande assembleia, estava a Bergs, dos bombeiros, e aqui quando eu falo em ABANF, a ABANF possui sócio tanto policiais militares quanto bombeiros militares, então quando eu falo num, eu falo nos dois. A nossa proposta, então, encaminhada ao governo do estado através do secretário de segurança primeiro, ao chefe da Casa Civil, ao líder do governo
encaminhada ao comandante-geral da Brigada Militar e também em mãos, como os senhores devem ter visto em um vídeo também, entregue em mãos ao governador do estado, conforme ele esteve na associação antes e pós-eleição. Depois de eleito, ele esteve lá conversando conosco, dizendo que gostaria de receber as informações que nós tínhamos de reestruturação de carreira, e assim foi entregue a ele. E já abro um parênteses para dizer, não tomou conhecimento de nada, não leu uma folha. Isso eu disse para ele ali, o dia das discussões, depois, falei em público, lá na Assembleia, para as representações do governo, quando estiveram conosco, que não sabiam nada do que estavam dizendo. Então, esta proposta teria que ser e tem que ser conversada e muito com o comando da brigada, porque é bem claro para nós que somos policiais e bombeiros militares. A proposta tem que passar pelo comando, porque os senhores sabem que isso vai ser também remetido ali, conversado com o Conselho Superior, porque é assim que eles fazem, e depois vai ao governo, para posterior ir para a Assembleia. Então, o que a gente está fazendo? Fazendo o trabalho doméstico, primeiro nosso, em casa, afinando todas as relações com a Brigada Militar, que é o principal de tudo, para que não dê um passo e ali na frente alguém da Brigada vá lá e diga, não conversaram nada conosco, nós não subimos nada disso. Essa proposta possui 4 pontos. A volta, ou melhor dizendo, a manutenção da graduação de terceiro sargento, porque o terceiro sargento está em extinção, ele existe. O ensino superior, o acesso com o ensino superior, a ascensão funcional sem a meritocracia, sem concurso, e aí sim o retorno do posto de capitão administrativo. Esses são os 4 pontos que está nessa proposta que nós encaminhamos ao comando da brigada. E hoje se viu várias vezes, em várias redes sociais, grupos e WhatsApps, nós vimos uma manifestação da Associação dos Oficiais dizendo que não concorda com aquela proposição dos capitães. Nós já conhecemos essa posição da SOF, antes de fazer a proposta, nós já conhecemos essa. Eu já conheço da minha vivência dentro da luta de classe, e nós já soubemos disso. Não é novidade para ninguém. Agora, nós estamos também, os senhores sabem, jogando um jogo. E nós vamos jogar com as cartas, com aquilo que nós tivermos, com o poder da representação somando com todos nós, e com a habilidade que devemos ter nesse campo, que é um campo onde a gente deve ter um pouco de inteligência, saber conduzir as questões, saber recuar, saber avançar, e nós estamos fazendo isso. Conversado, já vou vir aqui para o Coronel Mor, que começou com o Coronel Ikeda, mas como o Coronel Ikeda não andou, que ele se afastou depois, nós vamos falar já no Coronel Mor. Coronel Mor, a nossa proposta prevê que com 10 anos de soldado, teria a condição de estar apto a fazer a habilitação para terceiro sargento. Lá, em 2 reuniões, na segunda reunião, ele já disse, por que em 10, se eu vi que dá para fazer em 8? Então, já na proposta do comando, eu vou fazendo uma coisa já associada à outra no que eu vou falar. O comando diz que, no mínimo 8 anos, é a proposta do estudo que ele nos retornou, no mínimo em 8 anos, o soldado estaria, então, apto a participar do processo. E ali vem as condições. As condições é o seguinte, a segunda, que é a graduação do terceiro sargento, a permanência dela, que é essa que nós estamos falando, não é problema nenhum. Então, esse é o primeiro item. O segundo item, que é a ascensão com o nível superior, pacificado com ele também, não tem problema nenhum. Isso é público, ele falou na reunião onde estavam a UFERGS, a ABANF, a SSTBN, e o Estado-Maior quase do comando estavam lá. Estava o chefe de Estado-Maior, estava o subcomandante, vários oficiais ali do QG, no auditório, quando isso foi tratado lá. Então, nos 2 já primeiro itens não há problema nenhum, e a forma, então, da ascensão funcional, nós pedimos, está lá na nossa proposta, de que tivesse assimetria com a forma de ascensão dos oficiais. E isto, Rômulo, tem que compreender bem. O processo seletivo não é um concurso, a não ser que alguém aqui, e respeite, se alguém tiver um entendimento diferente. O processo seletivo que você fala, que é esse que eles fazem,
vou dar aqui, hipoteticamente, um exemplo. Olha, quem tem, vamos lá, vamos botar uma média, então, 9 anos. E é antiguidade e merecimento. 1 por 1, a proposta do comando. Serão chamados, vamos dizer, 1.500 mais antigos soldados. Os 1.500 que seria para a primeira habilitação serão chamados 1.500 soldados mais antigos. Desses 1.500, obviamente que tu vai ter que fazer o nivelamento. O que é isso? É ali saber se o cara preenche aqueles requisitos. Saúde, a questão da disciplina, enfim, vão verificar essas condições, se está apto ou não nesses primeiros 1.500. Olha, nós vamos habilitar, então, estes 1.500. Habilita-se os 1.500 que estejam dentro dos requisitos, e aí alguém pode dizer o seguinte, não, mas vamos promover 1.000. Aí, então, é o seguinte, a nossa proposta é habilitar 1.500 e chamar para promover os 1.500. Estou falando só do soldado a terceiro sargento. Mas se vamos dizer aqui, vamos promover 1.000, e depois eu vou dizer por que tem que promover 1.500. Vamos promover 1.000. Aí vai entrar o critério para um mais antigo e um por merecimento. Não é o merecimento aonde o soldado de 2007 será preterido pelo soldado antes dele, ou de 2013, vamos botar, de 2010, vai ser preterido pelo de 2007. Não. A relação dos mais antigos vai estar ali, que estarão com a condição. No critério do mérito é que nós estamos tratando com o comando ainda, naquelas questões que nós fomos lá conversar agora. Nós temos alguns entendimentos dentro, inclusive do que a lei deles prevê, que conta, eu vou dar o exemplo aqui, cursos. Olha, o curso não pode ter menos de que 500 horas aula. Isso é hipotético que eu estou falando. 500 horas aula, então, conta X pontos. O curso superior, que sabe que um curso superior tem 1.000 e tantas horas, né? Dependendo do curso, ou até mais. Então, isto contaria um determinado número de pontos. Existirão outros requisitos que a gente está conversando, e isto vai ser o cálculo dos pontos feito na grade que vai dar a condição do cara no mérito. Não é porque o Rômel trabalha na seção do coronel em Pelotas que o Rômel vai ser indicado. A grade dele, a ficha técnica dele tem que ser avaliada para poder ter essa condição do mérito. E a antiguidade, obviamente, será o antigo preenchido os requisitos básicos, aquele que a gente já falou aqui. Por que pode promover os 1.500? Porque nós hoje, todos os senhores sabem, nós sonegamos, o governo sonega em torno de 17 milhões ano com a Previdência somente nas substituições. E essa substituição, com todo respeito a quem recebe, que eu entendo que contribui, ajuda, mas o colega realmente que poderia estar ganhando na sua condição promovido, não está ganhando. Então, nós temos que ser leal com os colegas, justos. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos hoje quantas vagas, Rômel, de terceiro? 5.200 e tantas, né? Então, nós temos que pegar no primeiro ano, e por que falo em 1.500? Nós temos 4 trimestres num ano. Como toda proposta da qualificação, da habilitação, é para ser EAD, com exceção daquilo que é impossível fazer EAD, e o exemplo é o tiro, porque um sargento tem que saber, se o soldado tem que saber, o sargento também tem que saber o uso de determinado armamento, e também o sargento vai ter que participar de algum procedimento de que exige sua presença física lá. Nesta condição, será presencial, mas isso é o mínimo possível. Isso já, inclusive, batido o martelo pelo comandante da brigada. Então, nós temos aí um avanço significativo na condição da capacidade, habilitação, e o promover está intrínseco a ocupar as vagas, por quê?
porque senão não terá como dar a substituição para alguém, porque tem alguém habilitado para ocupar aquela vaga. Então, ele terá que fazer a promoção sob pena também, eu falei num áudio isso, e o pessoal replicou, de que ele estará sonegando, e o Tribunal de Contas vai apontar, porque eu vou denunciar, se não fizer, eu vou denunciar no Tribunal de Contas, que vai sonegar na Previdência, e não pode sonegar. Nós temos que ocupar os cargos para não estar ocorrendo a sonegação na área da Previdência. Então, esta é a questão que envolve de soldado para terceiro. Os terceiros sargentos existentes hoje, eles farão apenas a habilitação para a nova graduação. Aquela participação EAD também de uma habilitação para a nova graduação. O terceiro sargento existente faz ali a habilitação dele, não ou melhor dizendo, é um estágio. O terceiro sargento existente fará um estágio para a nova graduação. Vocês conhecem o que é os estágios, aquele, ainda mais EAD, fazendo para a nova graduação. E este é o terceiro existente para o segundo. Os segundos sargentos existentes, e ali já falando, os senhores sabem que existe um claro enorme também de vagas de segundo sargento, onde os terceiros sargentos é outra questão, Roma. E Alan, que nós estamos conversando com o governo, como nós vamos fazer essa questão dos terceiros que serão promovidos e havendo vagas de segundo. Porque os segundos sargentos que estão aí estão na mesma condição, só que não tem habilitação, não tem estágio para o segundo sargento ser primeiro. Ele só será promovido, este sim. E essa é a proposta do comando que eu estou falando. Será promovido o segundo direto a primeiro sargento, por já ter o curso dele na escola. E os tenentes, para alcançar o posto de tenente, os primeiros sargentos, aí vai acontecer também o mesmo processo que acontece de soldado para terceiro sargento. Não haverá concurso, haverá o processo seletivo com aqueles requisitos para participar da habilitação EAD também. Então, não há grandes diferença naquela diferença, obviamente, do formato, mas a condição do primeiro sargento para primeiro tenente não será o concurso, e sim observadas as condições para antiguidade e mérito, participar da habilitação EAD também para chegar à condição de tenente. Este é a proposta. O comando não trouxe ali o quarto item, que é o capitão administrativo, onde surge toda essa discussão, e eu quero dizer aqui, Rono, que eu vou preservar essa condição aqui, porque a gente tem alguns argumentos que nós vamos tratar com o comando da brigada, algumas questões, e eu não tenho problema nenhum de conversar com a Associação dos Oficiais, com qualquer associação, desde que dentro do respeito. Entendo que cada um defende algumas questões, mas nós temos algumas estratégias, algumas questões que nós vamos deixar, mas a nossa proposta contempla 4 eixos, 4 pontos, que são esses que eu disse aqui. Perfeito, Clemente, excelente explicação. Aproveitando a tua fala, eu tenho uma opinião que o pleito dos tenentes, né, do capitão administrativo, é um pleito democrático, né? Então, isso tem que ser realmente muito bem avaliado, né? Mas aqui, como tu bem falou, a dúvida da maioria das pessoas é que isso possa vir a atrapalhar o andamento do projeto. Isso, pela tua fala aí, fica claro que não, né? Isso não será um empecilho. E até mesmo, como tu falou, vai ser tratado em um momento oportuno, com argumentação, né? Até mesmo porque nós temos que, como falei, ser democráticos, e nós temos pessoas que querem e tem pessoas que não querem. Tem colegas que pensam de uma maneira A e outros de uma maneira B. Então, de forma democrática, vai se construindo um belo trabalho, né, Clemente, junto ao comando da brigada, que está, tinha falado antes de chegar, interessado em fazer a mudança. Então a gente tem que, de forma democrática, ir trabalhando, construindo, como bem falou o comandante-geral, será construído e será
dado o andamento. Chegou o nosso amigo Tenente Monteiro. Desculpa, Rômulo, desculpa, Adriano. Deixa eu só completar o que tu disseste ali. Perfeito. Quero dizer o seguinte, ó. A proposta até esse momento, Rômulo, ela está tão bem encaminhada, por mais que alguns ainda digam que não, ela está tão avançada com o comando da brigada, que é muito importante isso, né? Nós não tínhamos visto ainda um comandante com a disponibilidade, com a vontade de fazer isso, né? Obviamente, nós soubemos que vamos ter que também, e eu quero dizer aqui para vocês que eu entendo que não tem como o governo do Estado não saber que essa proposta está sendo tratada, porque eu sei que o comandante-geral conversou com o secretário de Segurança, que é o vice-governador do Estado. Então, aqueles colegas que eu também entendo, aquele anseio, aquela vontade de que isso se desenvolva, eu quero dizer o seguinte, né, o momento é muito bom. Quero dizer para vocês o seguinte, deixem para nós discutir a questão de ter ou não capitão administrativo, porque é o seguinte, algumas pessoas, elas vão literalmente atrapalhar o momento. Eu vou ter que dizer assim, porque senão não vão compreender. Deixem que nós estamos fazendo lá um trabalho que a gente mede o passo que vai dar, até onde vai dar naquele momento, e se a gente tem que voltar um pouquinho para trás, nós vamos voltar um pouquinho para trás. Se tiver que avançar um pouquinho, nós vamos avançar. Então, nos deem essa credibilidade, por gentileza, mas deixem que a gente continue construindo, que até agora está num encaminhamento muito bom. Perfeito, Clemente. Fala aí, Tenente Monteiro. Perfeito. Boa noite aos amigos. Boa noite aí o meu amigo Rômulo, o Bolson, presidente Clemente. Peço desculpa aí pelo atraso, porque estava na estrada, é longa, mas, presidente Clemente e o Rômulo, eu não sei se estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá, então o Rômulo esteve lá na reunião, presidente Clemente, e queremos dizer para ti que eu, inclusive, quando saí da reunião lá com o comando, com as entidades, eu escrevi de que tinha sido uma reunião excelente, todas as associações convergindo, né, todas as associações que estavam presentes convergindo em todos os pontos. Então, eu gostaria de cumprimentar todos aí pela luta, né, entregamos lá um documento da federação, então, queremos dizer que compreendemos toda a discussão que está acontecendo, mas eu posso falar por mim também, pelos tenentes, de dizer que queremos sim que seja aprovado melhorias na carreira do soldado, na carreira do sargento e também na do tenente. Mas também queremos deixar claro, presidente, todos sabemos, né, o presidente La Roça, enfim, que o pessoal pode ficar tranquilo que nós não temos, jamais teríamos qualquer pretensão de atrapalhar o segmento do trabalho que está sendo feito pelos senhores, pelas associações, pelos líderes, que está excelente, absolutamente excelente. Então, nesse ponto, presidente Clemente e Rômulo e Bolson, eu concordo absolutamente com o que foi dito. Deixemos os presidentes trabalhar, vamos confiar nos presidentes, e como disse o comandante-geral, né, o nosso coronel Mora, é absolutamente impossível que um profissional de segurança pública que arrisca sua vida para defender a sociedade ingresse na carreira como soldado e se aposente soldado. Então, queremos concordar, presidente Clemente, deixemos os nossos dirigentes, os nossos presidentes trabalhar, que com certeza teremos avanços, sim. Esse é o nosso desejo de coração, que os senhores tenham muito sucesso. Sabemos que nem todos os pontos podem 100% convergir, mas a gente tem confiança de que haverá um grande avanço na carreira dos nossos policiais. Então, temos ratificar
essa opinião de que haverá avanço, sim, para todos, com certeza. Perfeito. O Bolson tem um excelente trabalho frente à FEPM, né, já de longa data, e infelizmente não pôde participar da reunião lá com o Comando Geral, por agenda particular, né, mas é um cara que está há bastante tempo na linha de frente, né, Bolson? Tenente Monteiro também. Então, como bem falou o Tenente Monteiro, né, reforçando a sua fala, o trabalho tem sido desempenhado da melhor forma possível, né? E, como eu disse no início, eu chego há pouco, né? Tem pouco tempo aí que eu estou participando de reuniões e, enfim, empenhado também na questão da melhoria da nossa carreira desde 2016, para ser mais exato. Mas eu posso ser testemunha do trabalho que o Clemente tem feito, junto com a sua diretoria, com o Jairo, que é meu amigo, frente às negociações com o comando, de forma transparente, sempre dando publicidade ao que é feito, né? O que é interessante, obviamente, os princípios básicos, né, da publicidade. Então, é natural que os colegas tenham preocupações e principalmente algumas dúvidas, mas a gente precisa, neste momento, ter serenidade, entender que é necessário, sim, confiar. O plano de carreira, ele não vai, obviamente, contemplar todos, e nem é o desejo de todos. A gente tem que ter esse discernimento, entendimento, e principalmente aprender a ouvir mais, né, confiar mais e também ter um pouco de entendimento do que está acontecendo. Ver que não é de hoje que está sendo trabalhado, o Bolson está há vários anos trabalhando, o Tenente Monteiro, o Clemente também. Aqui eu sou o mais novo de todos e sou recruta nessa questão classista, mas consigo visualizar com muita clareza o quanto tem se empenhado no trabalho de valorização do efetivo. Então, peço aos colegas que estão assistindo, né, a gente está com uma audiência boa aqui, que acompanhem e acreditem no que está sendo feito. Nós estamos dando transparência, publicidade a todos os atos, né? O Clemente, sempre que sai da reunião, faz um áudio explicando o Agra, Santelano, enfim, mas todas as deliberações estão sendo claras, transparentes e principalmente em prol da classe. O trabalho tem sido em prol dos praças. E assim tem sido feito. Bolson, não sei se tu queres fazer alguma pergunta, alguma colocação. Assim, Romeu, belas palavras aí que você descreveu agora, né? Enfatizando o trabalho aí das entidades e principalmente dos líderes. Você, como disse que está há pouco tempo aí, né, nessa parte aí da liderança, né? Já deve ter sentido. Não é fácil, né? O Clemente aí que também já está há muito tempo aí, o Monteiro está sempre nos acompanhando também. Essa função de líder, né, de representante, nunca foi fácil. Mas para quem assume, sabe das dificuldades, né, e a gente não corre no primeiro grito, como se diz. E é importante isso. Né? Hoje nós estamos sofrendo aí, você deve estar sofrendo também, né, Romeu, o Clemente principalmente, mas eu também estou sofrendo aqui, o pessoal, o Santelano principalmente também deve estar há muito tempo aí junto com nós. Questionamentos. O pessoal está, né, muito ansioso pelos questionando e pelas respostas. Só que nem tudo funciona e nem como a gente quer e na agilidade que a gente quer. A gente também, né, o Clemente enfatizou aí, a gente depende, né, de acertos, de reuniões, de conversas, para chegar numa conclusão. E, assim, ó, é importante enfatizar que, a todos, né, que ninguém pensa aqui do seu, como líder, né, ninguém pensa no seu particular. A gente pensa num todo, num geral. Então, ali como o Clemente comentou, a gente está pensando desde o soldado até o tenente, para que todos tenham uma melhoria. Não é fácil, né? Eu já enfatizei, o Clemente agora deu mais uma palhinha, deu uma suposta aí, ideia de merecimentos, né, de critérios para promoções,
Hoje, um dos quesitos que nos atormenta é que a promoção, por exemplo, não é mais por tempo, né? Não tem a sua data de promoção. Muito me questionam sobre isso, né? Quando que vamos ser promovidos? Hoje, né, não se tem mais data, fica a critério do governador a promoção, né? Então, isso também é uma mudança que nós teremos que fazer, né? Voltar a ter uma data ou ter uma previsão, porque hoje pega os segundos, por exemplo, que estão em trânsito aí, né, para ser promovidos para primeiro, eles têm um interstício por cumprir, alguns cumprem agora em agosto, aí eu acho que cumpriu o interstício, mas não sabe se serão promovidos a primeiro, porque pela nova lei não tem a previsão, a não ser que o governador, né, os promova. E assim vai. Então são várias coisas. Nos últimos anos aí, o Clemente, não sei se estava muito participante lá, mas lá na Associação lá em Uruguaiana, com certeza, né? Acompanhado aí que nós estamos perdendo muitas coisas. Nossos direitos foram perdidos assim, um a um aí, devagarzinho. E isso nós prevíamos lá em 2013. Eu participei de muitas reuniões ali com o Coronel Freitas, com o Coronel Andrei. Coronel Andrei, inclusive, nós fizemos uma comissão ali, ficamos mais de ano trabalhando junto em cima do plano de carreira. E não chegamos a um consenso, né? Claro, muito participando. O Dagoberto, né? O finado Dagoberto aí, que Deus o tenha, mas participou muito, foi muito ativo aí na SSTVM. E não chegamos a um consenso porque eles já tinham a ideia de aumentar o nosso lá em 2013 e 2014. E acabou vindo aí agora de cima para baixo do governo federal. Mas, assim, como você comentasse, né, Romulo, é importante que todos tenham esperança, né, acreditem no nosso trabalho, no nosso esforço. Muitos, às vezes, pensam que a gente está ali em busca de alguma coisa particular, mas não. É uma função que a gente está porque gosta, né? Voltando ao tema ali dos merecimentos, né? Tem muito a ter, né? Hoje, por exemplo, quem está no administrativo ou quem está no policiamento, né? Quem está na atividade fim, tem as suas dificuldades, né? Então a gente tem que ver tudo isso também, né? E muitos terceiros que perderam uma promoção por causa de dias. Eu tenho um colega aqui, por exemplo, em Juiz, que perdeu por causa de um dia aí que ele perdeu a promoção na reserva. E assim os terceiros estão, né, bastante preocupados se vão conseguir sair segundo ou sair tenente, ou como vai ser as promoções daqui para frente. O quanto tempo eles terão que permanecer a mais. E isso tudo influencia sobre os intertícios das promoções, que também é um outro tema que terá que ser muito bem tratado, né? Porque influencia, né? Senão o cara vai ter que acabar ficando muito tempo a mais do seu tempo aí normal pela carreira imprevista. Mas assim, agradeço aí a expectação, a expectativa de todos aí, né? Eu acho que nós estamos cumprindo aí o nosso trabalho, trazendo uma ideia de como está sendo o diálogo aí, o Clemente, principalmente, que está mais lá na região metropolitana, consegue ter um acesso mais fácil e mais prático com o comando e até mesmo na própria Assembleia. Nós aqui, eu estou a mais de 400 quilômetros de Porto Alegre, me faço presente assim que posso, mas não é tão fácil assim. O Monteiro também aqui da região de Santo Ângelo sabe que não é fácil essa correria de ir e voltar aí. Eu fiz muito isso, né? Ir e voltar no mesmo dia aí. Além de ser desgastante, é perigoso, né? Porque a gente cansa muito. Mas estou aí, né? Claramente me disponho na qualidade de presidente da Federação. Sempre conversei e sempre falei sobre isso. A auxiliar no que puder, né? Tanto o Santelano aí, nós estamos juntos aí nessa luta aí há muito tempo juntos. E a ideia é correr atrás aí da melhoria e dos direitos que nós perdemos aí há muito tempo. Perfeito. Nós temos algumas perguntas aqui que eu acho que é interessante a gente dar um feedback para os colegas que estão assistindo, né? Não sei se o Tenente Monteiro quer falar alguma coisa, senão eu vou passar aqui algumas perguntas. Não, Romeu, e amigos que estão aí participando, né? Só por uma questão de
Eu não sei se estão me ouvindo. Estou ouvindo? Alô? Tá ok, Alô? aí, mano. Alô? Estamos te ouvindo. Não só uma... Tá, é só uma questão... só uma questão de ordem, assim, só para deixar claro, né? Que eu fui lá convidado, né? Estou participando aqui convidado, né? Não sou presidente, não sou da diretoria, enfim, né? Estou dando a minha opinião como um batalhador da área da segurança e creio, sim, que o momento é muito bom e, como eu disse, né, Romeu, nós, inclusive, cumprimentamos lá todos, né, pela convergência, enfim, né, depois parece que deu bastante ruído e tal, mas a reunião, eu torno a dizer, foi muito produtiva, as associações estão convergindo com o comando, então, para deixar claro isso, né, eu estou aqui como convidado de vocês aí para ajudar, tá? Só para que daqui a pouco estou fazendo aqui a minha participação como brigadiano, né? E não tem problema nenhum, só para deixar claro que não sou presidente, né? Aqui na região das Missões nós ajudamos bastante, o Sargento Paulo da Rosa, mas gostaria de cumprimentar todos aí pelo trabalho que está sendo feito, a Banff, a SSTBM, a Alfergues, o que apresentaram lá foi muito importante e torno a dizer ali o que o presidente Clemente disse, né? Deixemos os líderes e os nossos presidentes trabalhar, que com certeza vai ganhar todo o efetivo aí. Muito obrigado pela oportunidade e sucesso para todos. Perfeito, então. Então, fazer algumas considerações aqui, também uma pergunta. Respondendo aqui, por exemplo, o Marcelo Gomes, ele questiona por que não se preocupou antes com o posto de terceiro sargento, mas na verdade essa preocupação já vem de tempo, né, Clemente, Bolson e Monteiro. Não é de hoje que começou a se buscar uma melhoria na carreira da Brigada Militar, não é de hoje que se busca a implantação de um plano de carreira, isso já é uma luta antiga, né? Hoje, se estiver errado, lá por 2002, 2003, né? E antes disso também já tiveram outras tentativas, só que o tempo vai passando, passa comando, passa governo e as coisas permanecem no mesmo lugar, mas a luta não começou agora, não se deixou acabar para tentar melhorar. É que, infelizmente, por inércia em pontos cruciais do Estado e da Brigada, acabamos chegando onde chegamos. Clemente, alguma pergunta uma pergunta que está pipocando aqui há bastante tempo, é questão, preocupação de alguns colegas sobre a permanência na graduação de terceiro, segundo sargento. Alguns colegas questionam sobre a possibilidade de ficar vários anos e acabar trancando a fila. Isso, intertício. Alguns colegas questionam isso, né? Mas, na verdade, quando for aprovado, né? Assim seja, será aprovado, teremos, né, os intertícios que serão respeitados. E a fila anda, né? Falando bem popular aqui, a fila vai andar, porque as promoções vão acabar ocorrendo e vai alcançar todos, né? Obviamente, a gente terá um período de transição que vai se adequar o QO da Brigada, né? Se puder responder essa pergunta. Bem, Romeu, vou responder a pergunta e depois fazer uma outra explanação. Perfeito. Os intertícios que tem, eu vou falar de novo. Eu estou vendo, acompanhando aqui no vídeo também alguns questionamentos aqui. Perfeito. E, primeiro, tem questionamentos que estão sendo feitos aqui que nós falamos aqui. Parece que não foi observado. O intertício mínimo proposto por nós, na condição de soldado, para ele chegar à condição de participar da habilitação para terceiro sargento, a nossa proposta que levamos ao comando era 10 anos. O comando reduziu para 8. Então, na proposta do comando consta, no mínimo, 8 anos. Depois, então, de ser terceiro sargento, os intertícios são de 3 anos. 3 anos na graduação de terceiro, ele será segundo sargento. E 3 anos depois, na graduação de segundo, ele será primeiro sargento.
e assim ele vai participar posterior ao interstício dele de primeiro sargento do processo, se ele quiser participar, do mesmo processo, como diz que participou lá embaixo para soldado, para terceiro, ele vai participar do processo só mais uma vez lá em cima, já quando primeiro sargento, para chegar ao posto de primeiro tenente. Esses são os interstícios. Eu quero que, e não quero que ninguém se ofenda no que eu vou dizer aqui, eu gostaria, pessoal, que assim que a gente conseguisse compreender, né, e eu sei que a brigada nos faz assim, nós somos literalmente forjados, né, é essa a palavra correta, mas nós precisamos, e muito, mas muito mesmo, de sermos politizados, né, de todos nós. Não estou falando do debate aqui, estou falando de toda a corporação nossa, militar do Estado, sejamos bombeiros ou policiais, nós precisamos muito conhecer a política que alguns falam mal, que outros dizem que não precisa, pois é ela que está fazendo isso conosco até agora. Então, é preciso ser politizado no sentido de conhecer, saber, inclusive dizer aqui para um colega aí que eu não lembro o nome que estava falando, o processo, é preciso conhecer o processo legislativo, como vai funcionar isso, de forma objetiva, bem singela, vou dizer. O comando, por que nós precisamos desse momento, e eu vou reiterar o pedido aqui. Pessoal, nós precisamos fazer junto ao comando da brigada, e o comando está nos olhando agora, eu vou cumprimentar o pessoal da inteligência, tudo bom? O comando vai nos assistir, tá? Porque é o seguinte, se já não está nos assistindo. Pessoal, nós temos que ajustar com o comando da brigada o máximo possível da nossa proposta. Tentar alinhar o máximo que dá. Vai sair 100% dali? Não vai sair 100%. Não vai. E é por isso que eu estou dizendo, então, assim, por favor, nos deixem concluir o trabalho lá, nos deixem concluir o andamento disso, porque tem questões, e vou ser sincero para vocês, eu não vou falar aqui porque eu entendo que vai nos atrapalhar ali na frente. Tem questões que perguntam aqui, algumas razões, não houve um questionamento que eu tinha visto aqui, mas vou dizer para os colegas da reserva, inclusive. Pessoal, tem uma questão dentro desse projeto que ela tem uma questão ligada diretamente com o pessoal que está na reserva e para futuramente quem vai para a reserva. Que a maioria de nós não se deu conta nisso. Mas, por favor, se derem conta, não contem isso, porque nós precisamos levar desta forma. Então, a credibilidade dessa proposta, e ela não é escondida de ninguém, só que tem algumas questões assim, que elas precisam ser tratadas e futuramente serão tratadas, não que não estejam sendo tratadas no campo político, só que nós estamos falando no campo político administrativo. Ela, no próximo estágio, nós vamos tratar dela, e os senhores sabem, nós vamos tratar dela na questão de âmbito político, mas político institucional, político partidário, porque nós vamos ter que conversar com diversos partidos políticos, com bancadas, conversar com deputados, conversar com o próprio governo em alguma questão. Então, importante é que a gente consiga saber que todos nós estamos juntos. Ou os senhores acreditam que eu, ou o Santelano, ou até mesmo o La Roça, ou qualquer um de nós aqui que é dirigente de entidade, estaria fazendo uma proposta que vai trazer prejuízo para nós? Não, pessoal. Não. A gente tenta e faz de tudo para que a gente consiga avançar. E eu quero aqui dizer uma coisa em relação às movimentações que fizemos lá antes do outro projeto que nos tirou quase tudo. Eu tinha dado, me manifestei um dia ali numa das manifestações minha frente à Assembleia, que todo mundo cobrava porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então vamos fazer o seguinte, dentro da legalidade, amanhã e depois de amanhã, Gomes, todo mundo está doente, a tropa está doente, todo mundo sabe. É só ficar em casa e pegar e se tratar dessa doença em casa 2 dias, que era o dia da votação. Passei ali no manifesto, em cima do carro de som, tinha um colega no bico ali, numa loja ali. Então, esse é o exemplo de que a gente não pode entender determinadas situações como a gente acredita que é. Então, o processo que está acontecendo, pessoal,
ele tem alguma coisa de que é preciso que a gente continue tratando, é preciso que o comando continue fazendo o que está fazendo, alinhando conosco e avançando da forma que está avançando. Teremos vários enfrentamentos ali na frente. Agora, alguém também me perguntou aqui, perguntou para nós aqui, em que tempo leva isso para chegar lá? Assim que nós tirar do âmbito da discussão administrativa, que é essa com o comando. Precisamos alinhar, como disse aqui, o máximo possível das propostas com o comando da brigada, e, se possível, com o comando dos bombeiros. Precisamos alinhar, respeitando, Romulo, a Aberges, que pensa diferente, que pediu, inclusive, de que eles querem tratar um plano de carreira. Eu respeito, mas o governo vai tratar com militares estaduais. Né? Nós não temos, no momento, outra condição. Então, vai sair, nós queremos que saia o mais rápido possível. Há pouco ainda, antes de nós começarmos aqui, na caída da noite, conversei com o Santelano sobre alinhamento de umas informações que eu tinha ajustado com o comando que eu ia mandar para lá, sobre umas questões que envolvem as questões de critério. A própria proposta nossa já prevê 29 anos para inclusão na brigada, por causa do curso superior. Né? E vou repetir para alguns colegas que também perguntaram. O comando não botou obstáculo no retorno da graduação de terceiro, e não é por culpa nossa que não havia discussão da graduação, de manutenção da graduação de terceiro, não colocou obstáculo de inclusão com nível superior agora em 2022, inclusive consta na proposta do retorno que ele nos deu, não colocou empecilho na ascensão funcional, apenas alinhou com que a lei que hoje é imposta aos oficiais para que isso aconteça, da forma que acontece lá. É óbvio que aí nós temos algumas questões que nós vamos colocar ali para poder alinhar melhor isso, mas quero dizer aqui, nós vamos depois, mais tarde, vocês vão ver o projeto de lei que vai ir para a Assembleia, não consta várias coisas. Por quê? Porque haverá uma regulamentação por decreto, é assim que as leis são feitas. Existe uma lei e as leis têm vários pontos que são regulamentados por decreto. É isso que vai acontecer. E nós precisamos conhecer todo esse processo legislativo para poder acompanhar. E nós estamos acompanhando severamente isso, mas sabendo também caminhar nesse terreno, que é um terreno bastante delicado de caminhar. Então, Rômulo, a proposta existe, é fato, nunca avançou como estava avançando. Temos dificuldades ainda, temos algumas diferenças entre nós, mas precisamos convergir muito mais, Monteiro, muito mais, Alan, ainda, Rômulo, muito mais convergir, nos enxergar verdadeiramente como colegas que somos, se despir de vaidade, se despir de alguns conceitos. Eu falei isso para o comandante-geral da brigada, quem estava na reunião comigo, foi aí que nasceu isso. Ninguém quer quebrar a institucionalidade da brigada militar, da qual todos nós conhecemos. Ninguém quer interferir na brigada militar, mas a sociedade avançou e avança. Nós precisamos quebrar paradigmas, mudar conceitos nesse momento, para que a gente avance. E avançando com o empreendedorismo dentro da administração, da gestão da brigada militar, vai ter que ter um protagonista, Luiz. E quem é esse protagonista? É o senhor comandante. E aí ninguém está passando sabonete em cabeça de burro, como se diz aqui pela fronteira. Nós estamos dizendo que alguém tem que assumir esse papel, e certamente vai ser o protagonista. Então, o comando está cumprindo o seu papel, nós estamos conduzindo bem a proposta, sigam discutindo, né? Mas eu não tenho tempo, desculpe dizer aqui, hoje me retirei de um grupo, para ouvir gracinhas. E eu não tenho tempo. Se alguém tem tempo para botar narizinho de palhaço, ficar por aí, bota seu narizinho e fica por aí. Não é comigo esse tipo de assunto. Eu tenho mais coisa para tratar, séria. Vamos continuar fazendo aqui informações aos colegas, levando informação séria, né, mesmo divergindo em algum ponto, mas vamos construir uma política definitiva de uma carreira que atenda a maioria de nós e que consigamos, inclusive, buscar que atenda a todos. Mas é esse o momento que estamos passando e vamos ganhar, vamos avançar e vamos conquistar. Perfeito, Clemente. Mais uma vez aí, excelentes colocações.
Eu queria aproveitar aqui a tua fala em relação às manifestações, né? Todos nós somos duramente criticados, às vezes, e criticados até por pessoas que não têm a mínima propriedade para nos criticar, mas isso faz parte do processo. Voltando lá nas manifestações, quando começou o pacote de maldades, né, onde a gente suplicava, né, conclamava para que os colegas fossem às manifestações, demonstrasse força. Infelizmente, a gente não teve união do efetivo lá. A gente não teve união, a gente precisou mover montanhas para conseguir levar de cada cidade um grupo de policiais militares para fazer as manifestações, para mostrar força. E o que mais me entristeceu, né, e aqui eu posso dizer sem medo, né, de forma bem clara, que quando eu cheguei lá, no dia das votações, a gente se encontrou lá, né, Clemente, e Bolson e Monteiro, não recordo se estava lá, mas quando eu cheguei em Porto Alegre, depois de uma viagem exaustiva na madrugada, chegar lá e ver a praça vazia, ali eu vi que nós estávamos derrotados. E aí depois, várias críticas seguiram, né, porque as associações não fazem, porque o fulano não fez. E a gente sabe, e o que aconteceu, eu posso dizer com propriedade, naquele dia das votações, como, por exemplo, vários colegas pagaram passagem, né, e não foram, eu vou ajudar no ônibus, mas eu não posso ir porque eu vou estar aqui, vou estar ali, e não foram. Não adianta levar um ônibus vazio. O ônibus vazio não resolve manifestação. O ônibus vazio em Porto Alegre não demonstra força. E lá, naquele momento, principalmente, nós deveríamos ter mostrado força. Então, infelizmente, isso aconteceu. Aí, fazendo aqui uma retórica, não adianta agora chorar pelo leite derramado. Tudo que aconteceu foi em virtude da desunião do efetivo. Se lá atrás nós tivéssemos demonstrado força, como tu bem falou, nós temos pessoas doentes que se negam a ficar em casa. Pela diferença, por A, por B, por não querer perder o trabalho no administrativo, seja lá qual for a razão. E nós temos vários colegas doentes. Não é à toa que numa semana nós tivemos 3 suicídios aqui no estado. E essas coisas têm que mudar. A gente, como tu bem falou também, a gente precisa se politizar. A gente precisa mudar nossa visão de mundo, ouvir mais, entender mais, ter um pouco mais de conhecimento, entender o cenário que está acontecendo. É triste, às vezes, acontecer, como já aconteceu inúmeras vezes aqui, da gente receber uma ligação de um colega pedindo um release dos acontecimentos porque ele estava offline 2, 3 meses. Eu estava fora das redes sociais, eu não sei o que está acontecendo. Poxa, nós fomos massacrados pela Assembleia Legislativa. E não foi um caso isolado, são vários casos que assim aconteceram. Perguntar sobre o que aconteceu ontem, né, e querer criticar o que aconteceu ontem, não participando do processo, fica complicado, né, Clemente? Vou abrir aqui Romeu, pode falar. Aproveitar pelo princípio da oportunidade, eu vi aqui o Rafael Beltrame entrar aqui fazer um questionamento sobre os níveis de soldado. Quem viu o vídeo lá no dia que eu falei lá para o secretário de segurança, para o comando da brigada, né, quero dizer o seguinte, outra questão, pessoal, nós precisamos ser estratégicos. Nesse momento nós estamos tratando de carreira, é o que estamos fazendo. Desculpa. Desculpa, Romeu. Pode recuperar aí, Clemente. Tá falando tu, Evan? Tá. O Clemente está com um problema na garganta, então ele precisa de um tempinho para se recuperar. Não, rapidamente, Romeu, eu estava dizendo o seguinte, que nós temos que ser estratégicos, né? Nesse momento aqui, a gente está falando em carreira, plano de carreira que é inexistente
é urgente buscar solução. Não vamos admitir que soldados que passaram todo o seu tempo trabalhando e agora, eu citei como exemplo lá para o comando, na outra reunião, citei para o comando lá o soldado Montanha em Uruguaiana. Soldado Montanha, quando em novembro de 2019, ele tinha a expectativa de ir como segundo sargento para casa, no mínimo. Só que ele não tem os requisitos em 2019, em dezembro, no final do ano, para ser promovido em razão da lei, que trazia ainda essa garantia com alguns requisitos até o final de 2019. Pois esse colega nosso, se aposentar agora, ele vai para casa como soldado, como vários outros irão. Então agora, a gente está falando aqui no plano de carreira, e rapidamente dizer o seguinte, nós temos vários expedientes prontos para deflagrar em razão das ilegalidades que a gente entende ter naqueles projetos do governo. Só eu entendo, e já conversei com o nosso pessoal, de que se nós impetrarmos qualquer medida judicial contra o governo nesse momento, vai ser nocivo para a carreira. Então, o governo tem 90 dias para regulamentar aquela questão dos níveis que ele criou ilegalmente, mas isso é depois que nós vamos tratar. Nós estamos buscando uma solução para tudo isso. Mas agora nós vamos priorizar a carreira que é o necessário para esse momento, para resolver a maioria dos problemas que nós temos aí. Perfeito, Clemente. Antes que eu esqueça, que é um assunto pertinente, em relação à ação judicial em face do Banrisul, né, em relação ao empréstimo consignado, a Banff impetrou algum tipo de recurso? Deve ser impetrado pelo escritório Terra Viana, nosso, em Porto Alegre, acredito eu, na segunda-feira, nos parâmetros do Sintergues, um pedido lá com tutela antecipada para que atenda a nós, servidores militares, na condição de que deu aquela liminar para o Sintergues. Existem algumas questões que alguns juízes entendem muitas vezes, de que para que nós façamos alguma ação, eles querem uma ata da Assembleia que deliberou sobre determinada situação. Então, como eles querem isso, nós vamos usar o decreto que tem do Estado que proíbe a aglomeração de público, né, e vamos impetrar a medida dessa forma. Perfeito, Clemente. Não, eu te faço essa pergunta porque a Associação aqui de Pelotas, ela, quando foi confeccionado o estatuto, né, foi alguns anos atrás, ficou de fora a possibilidade de ações coletivas. Então, a gente está, inclusive, fazendo um estudo, eu e o Rafael Beltrame, sobre mudanças no nosso estatuto para que a gente possa prover ações coletivas. Por isso eu te fiz a pergunta, agradeço a tua pronta resposta aí, meu amigo. Devido ao horário avançado, vou abrir para os colegas aí que quiserem fazer as considerações finais, alguma pontuação, fiquem à vontade. Eu quero pedir aqui para mim fazer, primeiro, pedir desculpa para vocês aqui, que eu preciso atender uma pessoa que está aqui, que chegou para conversar comigo aqui. Perfeito. E eu preciso falar com ele, ele está no interfone, inclusive, me aguardando ali. Perfeito. Tá bem? Eu quero agradecer aí, Rômulo, a oportunidade, agradecer o Monteiro aí, o Bolson também aí, agradecer a todos os colegas aí pelo Estado, embora a gente muitas vezes não se conheça, ou até mesmo desagrade alguns, ou alguma pessoa em algum posicionamento, mas a gente trabalha pela coletividade. Agora, por último, vi uma manifestação do colega, se não dá para nós conversar com o comando, ver uma posição para primeiro fazer o CTSP. Com todo o respeito, colega, eu nem vou tocar nesse assunto. Nós estamos tratando de uma modernização da carreira urgente e a prioridade é essa. Então, agradecer, Romeu, mais uma vez a vocês aí, me colocar sempre à disposição. Quero registrar aqui para vocês de que, quando me propus, a pedido dos presidentes regionais da Banff, a colocar meu nome para dirigir a associação a nível de Estado, foi numa condição de que eu ficaria o primeiro mandato lá, ajudaria, vou ajudar, vou fazer o possível para que se melhore o que puder fazer, mas a nossa intenção é fazer uma gestão na Banff a nível do Estado
e contribuir nesse processo. Eu não sou o dono da razão, eu não sou o dono da verdade, eu não sei mais que ninguém. A gente busca conhecimento todos os dias e aprende todos os dias, como eu aprendi agora aqui. A gente sempre está aprendendo. Então, quero dizer para nós todos que Deus sempre nos acompanhe, nos proteja nossas famílias aí, que possamos ter outros momentos como esse aí. Grande abraço a todos e que a luta é de todos nós e que nós vamos conseguir vencê-la. Grande abraço. Grande abraço, Clemente. Muito obrigado aí pela presença. Bolson, quer fazer alguma colocação? Eu aí pela oportunidade, né? Como eu enfatizei no começo aí, né? Para nós, essa situação da live, né? É diferente, mas é uma forma de nós atingir mais pessoas. Tá? A nossa conversa, o nosso diálogo, as nossas propostas atingir mais pessoas. E isso é muito importante. Então, quero te dar o parabéns, né? Você e aos demais colegas aí que trabalham junto aí na entidade aí, em Pelotas, por propiciarem isso a nós, né? A nossa classe brigadiana aí, para nós trazer toda essa forma de conversa e de diálogo aí, e propiciando assim a todos uma transparência, que é isso que é o principal. A gente tem que trazer transparência em tudo que acontece. O que o Clemente comentou antes ali, a gente nunca trabalha pensando em si, e sim em prol de uma coletividade. Isso é muito importante também. Mas, assim, esse tema que nós estamos tratando hoje, com certeza vai ser um tema que vai tratar por um bom tempo ainda aí, nas próximas lives aí que vocês vão propiciar aí a nós, né, para poder assistir ou debater, né, e assim, ó, quero que todos tenham a calma, o discernimento, para entender que o momento é de diálogo, né, as transações estão acontecendo e que tudo vai correr de uma forma mais tranquila possível. Não adianta nós correr, querer atravancar, porque daí, logo na frente ali, né, dá os entraves e nós não conseguimos prosseguir. Então, essa é a ideia. Com certeza o Clemente, né, já saiu, mas o Santelano também não está aqui hoje. Mas eu sei que a ideia deles é essa, né? Tentar fazer sempre o melhor, né, da melhor forma possível, para fazer que a coisa ande. E nós aqui da Federação também temos essa ideia. Sempre participar, ajudar, auxiliar no que for possível, e trazer essa notícia para todos, né, que não fique só lá na região metropolitana, que também atinja a todos aí, né, a notícia corra certa e convicta aí no interior do estado também. Então, obrigado a todos aí pela participação, que nos assistiu aí também, né, pelas perguntas aí, e se precisar de qualquer coisa aí, estamos à disposição. Tá bom? Um abraço a todos aí. Muito obrigado aí, Bolson. Sempre uma satisfação conversar contigo. Que tenhamos em breve aí grandes e boas notícias, né, em relação à implantação do plano de carreira, que provavelmente nos próximos dias, semanas, teremos novas reuniões para que a gente possa dar prosseguimento junto ao comando, né. É importante frisar aqui que, em razão da pandemia, também acabam se atrasando reuniões, as reuniões estão sendo limitadas, né, e hoje se opta muito pela questão do trabalho, o teletrabalho, o home office. Então, a pandemia também nos afetou nesse quesito, né, porque até as reuniões já eram para ter ocorrido e elas acabam ocorrendo de forma um pouco mais tardia por conta disso. Muito obrigado, Bolson. Até uma próxima aí que a gente possa conversar mais tranquilamente. Senão, na próxima semana a gente tem a nossa reunião, né, nossa reunião online aí, com o pessoal da FEPM. Nos falamos então na próxima semana. Grande abraço, muito obrigado por tudo aí. Forte abraço, meu amigo. Monteiro. Amigo Romeu, um grande abraço aí, parabéns pelo trabalho que está sendo feito, né, por todas as entidades. Estivemos lá, né, entregamos o documento da federação, todas as associações, e como bem sabe, a reunião foi muito proveitosa, convergindo, né, nos objetivos. Eu penso que é importante o trabalho que está sendo feito, e quero aqui dizer que realmente precisamos compreender
que somos muitos e por isso precisamos, né, confiar nos nossos presidentes, no pessoal que está trabalhando no sentido de buscar melhorias na carreira do efetivo da nossa Brigada Militar. Então, os cumprimentos a todos pelo trabalho aí, parabéns para ti pelo trabalho que é feito aí na região sul, né, como aquele dia te disse, um abraço para todos aí, um abraço para o Tenente Bruno, né, e também quero aqui deixar um abraço, não sei se está nos assistindo, né, o Fontoura, nosso irmão, que também é um estudioso e que com certeza, né, o pessoal aí do Grupo Bravo tem uma participação também muito importante no estudo, na discussão, na elaboração das ideias. Então, é importante que todos estejamos juntos, né, para continuar trabalhando em conjunto para que possamos, né, avançar num tema muito importante para todos. Os parabéns pelo trabalho e sucesso. Muito obrigado aí, Tenente Monteiro. Tive a satisfação de conhecer pessoalmente lá na reunião do Comando Geral. Cara guerreiro aí que já está há bastante tempo na luta, né? Um dos idealizadores da FEPM e também de outras entidades. É uma satisfação compartilhar o seu conhecimento e principalmente da sua expertise. Um grande abraço. Ficamos aqui à disposição do senhor também. Qualquer coisa que precisar aqui da Metade Sul, fique à disposição. E bom final de semana. E encerramos por aqui. Eu gostaria de agradecer a participação de todos os colegas aqui que enviaram suas perguntas. Aquelas perguntas que nós não conseguimos responder aqui ao vivo, nós, dentro do possível, responderemos na sequência aí todos os questionamentos. A nossa live foi muito produtiva, né? A gente teve a participação do Clemente, do Bolson, do Tenente Monteiro. Infelizmente, o Rafael Beltrame não conseguiu entrar por conta de problemas técnicos lá, mas gostaria de agradecer a todos. Quarta-feira que vem, 19h30, teremos a nossa live, né, do programa Painel Acesse Já. A pauta será lançada na segunda-feira. Um grande abraço a todos e um bom final de semana. O programa Painel ACS Já é um oferecimento de Ótica Mais, Marques Peças, Politécnica, Proinfo, Ótica Esmeralda, Prontocor, Ótica Vilhava, Casa do Escoteiro.